Pronto. Pastor. Bom dia, irmão. Bom dia. Vou começar com uma oração. Maravilhoso Deus, nós estamos gratos essa noite de paz. Que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, se movendo, agindo no nosso meio, nos despertando, Senhor Deus, para cada dia nos desvencilhar de tudo que atrapalha, Senhor Deus, nossa comunhão com o Senhor. Deus, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações também, Senhor Deus, nesse dia, e esteja removendo, Senhor Deus, tudo que em nossas vidas que ainda servem de barreiras, para que o Senhor possa nos usar de maneira maior, Senhor Deus, que o Senhor tem nos usado, Senhor, que o Senhor possa nos purificar cada dia, Senhor, com o lavar regenerador da Tua Santa Palavra. Nós assim louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar falando do tema do coração. Então, nós vimos que uma das maneiras de entendermos a questão dos ídolos do coração é na abordagem do refúgio, que nós colocamos a nossa confiança e onde nós vamos buscar socorro, consolação e força nesses momentos de tribulação, tristeza, problemas que todos nós passamos no dia a dia. E a Bíblia nos ensina claramente que o espírito cristão é o próprio Deus, é a palavra, é o Espírito Santo, é a oração, é a igreja. É que nós devemos buscar nos refugiar nesses momentos de angústia, de tristeza, que quando a Bíblia nos afirma, nós teremos aflições nessa vida. Ninguém está isento de problemas. E hoje nós vamos abordar que algo lícito e necessário para a nossa existência e também para a nossa própria felicidade, pode se transformar em idolatria. E tem sido, na verdade, a fonte de idolatria em nossas vidas também como cristãos. Que são exatamente os nossos desejos. Quem criou os nossos desejos? Deus, Deus que criou os nossos desejos. Mas assim, raramente, ou poucas vezes a gente vê em nossas igrejas pastores falando a respeito disso. Às vezes a gente mesmo, como pastor, a gente demoniza muitos desejos. Até porque lá na epístola de João, lá existe uma tríade satânica, carnal, que é a concupiscência, que é um desejo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Então, de fato, os nossos desejos, que Deus criou para a nossa alegria, para a nossa felicidade, eles são a causa da nossa rebelião. Foi a causa da separação entre Deus e o homem. Que foi um desejo que nasceu no coração da mulher, tentada, claro, ela foi induzida por Satanás, o desejo de poder. Satanás disse que se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam o quê? Iguais a Deus, Então, essa ali foi a fonte, o desejo foi a fonte de todo o mal da raça humana. Então, como algo bom, feito por Deus, se transforma em algo maléfico e maldito. Então, no momento que o homem se tornou escravo, ele transformou os seus desejos em Deus, em ídolo. Os desejos, então, eles se transformaram em concupiscência. O que é a concupiscência? A concupiscência é um desejo, só que ela é um desejo desenfreado, que não tem controle. Nós não temos mais controle sobre os nossos desejos.
que a Bíblia chama de concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, é 1 João 2,16, como nós falamos. No entanto, o desejo criado por Deus, que hoje é fonte das concupiscências que nos separam dele, né, são fundamentais para a nossa vida, né, e até para a nossa existência. Por exemplo, se eu não saciar um desejo da fome, a gente perece, né, a gente morre. Nós precisamos saciar os nossos desejos. Né? Mas o desejo da fome, ela se degenera em glutonaria. Né? E no nosso meio, falando no meio cristão, né, a gente diz que a gente não bebe, não fuma, mas come, né? Essa desculpa. Essa desculpa, né, que come. Mas a gente tem que entender que também é um pecado, o pecado de glutonaria é um pecado como qualquer outro, que desagrada a Deus também. Né? Deus nos dá a responsabilidade de cuidar da nossa saúde. Certo? E muitas das vezes, meus irmãos, a gente não tem realmente controle, né, sobre a nossa alimentação. Né? E tem se transformado, né, o desejo tão essencial para a nossa existência, para a nossa vida, se transforma em algo também pecaminoso, né, que nos leva também a entristecer o coração do próprio Pai, de Deus. Outro desejo também que tem sido uma causa de pecado, né, é o desejo sexual. Que é algo tão importante também, necessário, né, vital, para que a raça humana se perpetue, né, dê continuidade, mas é também uma fonte que nos separa de Deus. E acho interessante que Deus ele condena realmente a satisfação desse desejo, né, de qualquer forma. Né? E esse desejo ele acaba sendo transformado, né, em pecado, através do pecado de fornicação, os jovens, né, que não conseguem se controlar, conter, e também em adultério. Acho interessante que a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Esse desejo é um desejo que Deus criou para a nossa alegria, para a nossa satisfação, né? Para a alegria do casal. Que também é uma fonte de idolatria, né? O que eu acho interessante aqui é que ele, fora do casamento, ele é uma maldição, porém no casamento é uma grande bênção, né? E é exatamente no casamento que esse desejo pode ser satisfeito. Inclusive, fora do casamento ele é proibido, mas no casamento ele é uma ordenança. Nós não podemos nos abster, né, se não houver uma combinação entre o casal. E ele explica um porquê também, né, para que não seja tentado, né, o Satanás. É uma obrigação, se torna uma obrigação, né? Nós não temos opção. Então no casamento ele pode ser satisfeito plenamente, deve ser, e inclusive tendo cuidado, né, para se abster, só se houver realmente se for combinado, justamente para que isso não sirva de tentação, né? Não sirva de tentação para o casal. Então, quando uma necessidade, um desejo, pode ser transformado em idolatria. Eu gostaria de ler com os irmãos a passagem de Mateus 6, 19 e 21.
Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E o versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, né? Ninguém, meus irmãos, aqui o dinheiro é algo essencial para a nossa existência também, né? Ninguém vai no supermercado ou então numa farmácia sem levar o dinheiro, né? Então nós temos uma relação como cristãos bem conturbada, né? Com o dinheiro, se nós não tivermos sabedoria para usar o dinheiro, né? Porque não se torne um seja tirano, mas ele seja mantido como um servo. Né? Então nós precisamos de dinheiro para viver, simples assim, né? Logo o dinheiro é algo que se torna essencial para nós. Agora nós precisamos entender qual o nosso relacionamento quanto ao dinheiro. E Jesus disse aqui nesse texto que o dinheiro não é algo neutro, né? Mas ele classifica o dinheiro aqui como se tivesse uma personalidade. Ele chama o dinheiro de Senhor. Ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Então, o dinheiro então ele pode se tornar um ídolo, né, do nosso coração em Deus. E muitos homens e mulheres, né, e muitos crentes têm transformado isso. Eles fazem da sua vida, do seu tempo, tudo para ganhar dinheiro, né, para acumular bens materiais. Interessante que Jesus não chamou o imperador romano César, né, de Senhor, nem também Satanás, mas disse que dinheiro é Senhor. Então, mas chamou o dinheiro de Senhor, um Deus que exige dedicação exclusiva, né? Então, quando alguém tem uma necessidade ou um desejo ilícito, né, que precisa ser saciado, a quem nós iremos recorrer? Nós precisamos de dinheiro para nos alimentar, para viver, né? Então, a quem nós iremos recorrer? Ao dinheiro ou ao nosso Deus, né? Aí as pessoas dizem, nós recorremos ao dinheiro, claro, né? E ninguém pode ir, como eu falei, ninguém pode ir no supermercado, né? Para suprir as suas necessidades sem ter dinheiro, né? Ninguém pode ir na farmácia comprar um remédio sem ter dinheiro. E agora? E aqui que mora a sutileza. Nós precisamos de dinheiro. Isso quer dizer então que eu sou idólatra, né? Estou trocando Deus por riquezas? Né? Irmãos, existe uma diferença, né? Que pode realmente, que é sutil, que pode realmente transformar o dinheiro em Deus. É a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, certo? Primeiro nós temos que entender que se nós temos uma vida, se nós temos saúde, nós temos um intelecto, né? Deus nos dá a capacidade, né, de ter um emprego, nós devemos ser gratos a Deus, ok? Porque tudo vem das mãos dele. Essa é a diferença entre o crente e o incrédulo. Nós transformamos realmente o dinheiro em Deus, porque para ele, como ontem eu falei, né, se ele tem sucesso, se ele tem vitória, se ele consegue acumular alguma coisa nessa vida, né, de bens materiais, ele acha que o mérito é dele. Né? Mas o cristão não. O cristão tem que entender que tudo vem das mãos do Senhor. Né? A nossa própria existência, a nossa própria vida, a nossa saúde, né? Quem consegue é Deus. E por isso nós temos que ter um coração grato, né? Saber que tudo vem das mãos do Senhor. Essa é a diferença entre nós transformar, né, o dinheiro em Deus ou
dois requerem, realmente interessante que ele coloca aqui, uma dedicação exclusiva e também rivalizam, certo? Eles requerem realmente o dinheiro um tempo integral, o seu esforço, né? A sua vida, o seu tempo, o tempo que é a nossa vida, né? Então as pessoas passam a vida toda trabalhando, muitas vezes nem saem de férias, né? Para acumular. Às vezes se tornam até avarentas, ao ponto de não conseguir nem usufruir, ter a capacidade de usufruir, né, desse dinheiro. Elas se tornam cegas, né? E a palavra de Deus diz que é uma grande maldição. Provérbios, né, Salomão vai dizer, o grande sábio, vai dizer que se você não tem a capacidade de usufruir, você está incorrendo em algo perigoso, né? Um homem infeliz, que você apenas vive para acumular bens materiais. E é incrível como realmente o dinheiro ele requer realmente essa exclusividade de cada um de nós. É por isso que Jesus personaliza, né, o dinheiro como uma pessoa realmente, como Deus, né? Inclusive na Bíblia ele é chamado de Deus Mamon, né? É o Deus das riquezas. E Deus ele tem ciúme de nós, né? Deus ele zela por nós. Ele quer que o nosso coração, as nossas emoções, né, sejam todas para Ele. Deus não quer crente dividido. Né? Ele quer inteireza, exclusividade nossa. Né? Então, eu gostaria de ler também Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, 17 e 18. E diz assim: Abacuque, capítulo 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Que a Bíblia está dizendo aqui que, mesmo quando faltar o dinheiro, né? Mesmo quando faltar as provisões, ele ainda vai confiar em Deus. O contexto aqui é que eles estavam debaixo do juízo de Deus, né, no exílio, e Abacuque estava fazendo esse questionamento. Né? Por que Deus tinha mandado tanta desgraça para o povo? Né? E com certeza estavam sentindo, tinham muita necessidade, muito até de comida. Né? E antes tinha e agora estavam passando por esse problema de privação. Né? E ele vai dizer que, mesmo se faltar o dinheiro, mesmo que não haja mantimento dos campos na nossa dispensa, mesmo assim, ele vai continuar firme adorando o Senhor. E é isso que Deus requer de cada um de nós. É a diferença entre cristão, fiel, que confia em Deus, e o incrédulo, que deposita toda a sua confiança no dinheiro, né? Dinheiro para resolver todos os problemas da sua vida. Então, ainda falando um pouco sobre o refúgio, né? Quantas pessoas não buscam refúgio nas compras, né, nos shoppings? Aliás, os psicólogos, eles até aconselham, né, se você estiver estressado, né, vai fazer uma comprinha no shopping, né? Quantos não buscam, né, refúgio na própria psicologia? E aqui eu quero falar para os irmãos com muito cuidado desse tema, né, sobre a psicologia. Porque isso é uma opinião minha. Eu tenho muita
limitação, né, bíblica para falar a respeito, mas um pouco conhecimento que eu tenho, eu gostaria de emitir aqui minha opinião. Não estou dizendo que é errado crentes buscarem, né, socorro de psicólogos, psiquiatras, né? Existe uma diferença entre psicólogo e psiquiatra, né? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela restaura, né? A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser suficiente para nós. Se Deus não é suficiente, se a palavra de Deus não nos curar, nada mais pode. E a Bíblia ontem nós vimos lá em 1 Coríntios, né, 13, que diz que não nos sobrevirá problema além do que possais suportar, juntamente com a provação e a pressão, Deus vai dar um escape. Então muitos crentes, né, estão deixando de acreditar e confiar nessas coisas, dizendo que nós vimos que deixaram de acreditar e confiar na palavra de Deus em Deus, e buscar refúgio, né, socorro em outras coisas, nós estamos sendo idólatras. A psicologia, é claro, ela é diferente da medicina. A medicina é algo realmente de Deus, né? Deus criou a medicina, criou também a farmácia, né, os fármacos, que é gerado exatamente das plantas, né, que formam os remédios. Na medicina, nós temos algo chamado marcadores biológicos. O que são esses marcadores biológicos? É algo que nós podemos medir. Se você está com a temperatura alta, você tem um termômetro que você vai lá e coloca e mede a sua temperatura. Se você está com açúcar no sangue alto, a sua glicose está alta, né, você também mede. Você tem como mensurar. Certo? Mas, quando se trata da alma, não tem como você mensurar. Não tem como você medir se você está muito estressado, se você está com uma alegria muito alta, ou então com muito medo, se você está com muita fúria, não tem como medir. Certo? Já na medicina não, na medicina você mede. Você mede e dá a dose certa do remédio, porque é algo físico, certo? Mas quando se trata de emoções, né, não tem como você medir. Não tem como medir, né? O que os psicólogos fazem, e também a psiquiatria, se você está passando por uma situação de angústia profunda, né, por algum problema que aconteceu, eles não tratam a causa, eles tratam o efeito, porque as nossas emoções, elas vão gerar em nós alguns efeitos, certo? Através dos nossos hormônios. Okay? E aí que entra, né, a questão da psicologia para amenizar essa questão da tristeza profunda. Né? Você dá um remédio ali para a pessoa se acalmar. Okay? Por isso que eu estou dizendo, também a gente tem que entender e a gente tem que ter misericórdia também do sofrimento dos outros. Né? E às vezes realmente você precisa, nós precisamos de algo para relaxar. Né? Uma situação. Por isso que eu estou entrando nesse ponto aqui, é uma opinião minha e com muito cuidado e muito respeito. Certo? E a gente tem que ter misericórdia realmente a todas as pessoas. Né?
conversa com você, veja a situação daquele ali. Conversa, conversa muito tempo. Conversa de psicólogo, no mínimo é hora e meia com você. Você, lá no consultório dele, é 1h30 de conversa. Aí ele sonda, todo mundo vê onde ele está. Após isso, ele passa um remédio. Quando você vê como Deus é perfeito, a perfeição de Deus, como eles tratam a psicologia, o remédio à psicologia, eles mesmos dizem, lento. Diz o que, irmão? Lento, muito lento. Ele vai introduzindo no organismo do ser humano lentidão. Nós, como somos acostumados com a medicina, que é imediata, a dor é imediata, você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio imediato, você está sanado, passa a dor. E como se trata da psicologia, que é coisa alma, cérebro, ela é muito lenta. Eles dão prazo o remédio entrar no organismo, começar a se adaptar com o remédio, de 15 dias em diante. É onde nos torna a gente, quando entra numa situação dessa que não entrei, de desespero, desânimo, porque você é acostumado com uma coisa. O remédio da medicina é imediato. Quando se trata de psiquiatra, é lenta. O remédio de rosto que é o livrinho, e nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas serem pegar, nós estamos querendo a coisa imediata, rápida. A própria vez nós não esperamos que nós devemos esperar em Deus, mas devido ao pecado, nós somos imediatistas, nós queremos uma coisa imediata, né, que aconteça. E por isso que entra a depressão, você está fazendo tratamento de depressão, você está aí constantemente para tomar remédios que foram passados pelo psiquiatra, mas são lentos, muito lentos. Ao começar a fazer o efeito depois de 20 dias em diante, muito pouco, aí você toma um remédio, e no outro dia você acha que no outro dia você já está bom. E não acontece. Não acontece isso, em cima disso aí você vê tudo a falta de confiança, o pecado dele e viu o que acontece, né? O que acontece da depressão, que é uma situação muito para não firma mesmo no pé de Cristo, e Deus acontece o que acontece. É verdade. Estou falando, mas você está falando dessa questão da demora, da reação do remédio. E eu não sou contra, né? A pessoa buscar, né, a psiquiatria, né, o remédio para amenizar, né, o sofrimento. Já ouvi pastores falar algo que realmente ele cortar o coração. Né? E disse certa vez que. Aliás, a própria Bíblia citou a Bíblia, né? Que o pior temor da vida dele tinha acontecido. A gente tem que se colocar também no lugar das pessoas. Né? Ele estava num estado de depressão profunda. Né? A gente também não pode. Não estou aqui querendo, de forma alguma, né? Menosprezar a dor das pessoas, né? A verdade é que todo remédio é uma droga, né? E de alguma forma traz alívio também, né? Para cada
Eu sei que é um ponto polêmico, né? Mas a gente precisava da minha opinião. Inclusive, eu estava ali lendo essa parte, de, será que eu levo? Eu pulo, né? Não, vou falar, né? Não vou fazendo nada errado também, né? Então, quantos também não buscam refúgio na questão da beleza física também, né? A beleza física é uma das coisas mais importantes na vida, na nossa vida e principalmente das mulheres, né? E se tem um negócio que tem crescido no país e no mundo, né? É um negócio de beleza mesmo, né? Cirurgias plásticas, cosméticos, né? E academias, né? Hoje as academias, elas começam 5 horas da manhã. Eu tenho certeza que se um pastor abrisse sua igreja 5 horas da manhã para começar um culto de oração, dificilmente alguém iria 5 horas da manhã do seu trabalho para orar. Okay? Mas muitas pessoas estão acordando 4h30 da manhã para estarem na academia 5 horas para malhar, certo? Não estou também dizendo que isso é errado, mas isso pode se transformar no ídolo, né? A beleza, né? Inclusive o fisiculturismo, né, é um culto ao corpo, né? Um culto à beleza. As mulheres precisam realmente se cuidar, nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? A Bíblia, a gente tem que entender que nós não somos dualistas. Nós precisamos cuidar também do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa saúde, né? Que é o templo do Espírito Santo. Com uma boa alimentação, uma alimentação, se puder, equilibrada, né? Precisamos descansar, precisamos fazer exercícios leves, nós precisamos de tudo isso. Mas essas coisas que são boas, inclusive ordenadas por Deus, que nós estamos falando aqui, elas podem se transformar num Deus, né? Coisas que a gente pode ficar buscando continuamente em nossas vidas, como se fosse a nossa realidade última, né? A coisa que vai nos trazer felicidade e alegria, né? E aí que se transforma em Deus, né? É interessante que... Uma observação sobre isso, uma coisa que eu tenho notado, quanto mais você se aproxima desse nível para você achar que a beleza é tudo, mais você se afasta da realidade. Você não tem os pés no chão. Você está sempre... Por exemplo, você, quando fala em velhice, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo está envelhecendo. Desde que você nasce, você começa o processo de envelhecimento. Mas eu noto que o envelhecimento é cada vez mais odiado pelas pessoas. As mulheres não querem mais nem falar a sua idade. Sim. Por que ele fala a idade? Se a idade é a sua identidade. A sua identidade tem seu nome, sua idade. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão do amor exagerado pela beleza, que não vai se manter para sempre, né, porque o processo natural é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Entendeu? Então, assim, a idolatria é tão grande, e por essa correria tão grande em relação a isso, a gente acaba voltando para aquele mesmo ponto de ontem, que é a questão de adorar ou a si mesmo. Você passa a adorar a si mesmo, a se achar o máximo, adorar a si mesmo, deixando de adorar o Criador e deixando de refletir a imagem do Criador que fez o te criou. E essa busca pela beleza, ou não, até nas redes sociais, principalmente nós mulheres que estamos no mercado, porque está demais, entendeu? Está demais. Está uma coisa, eu acho que todos esses pontos que já foram falando, eu acho que está ultrapassando até essa questão sexual. Porque está uma busca muito grande pela vida, está uma busca muito grande. E outra coisa, os idosos eles estão sendo humilhados por conta disso. Eu vejo até palavras de humilhação em relação a idosos e tudo mais, porque as pessoas estão pela busca da juventude eterna. Não existe juventude eterna. Quando você, esse ídolo é muito perigoso, porque ele faz você ver uma realidade que não é a sua. Qual é a minha realidade? Eu vou fazer 50 anos, e 11 vai dizer, essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Eu vivo pelos pés no chão, porque eu noto as diferenças no meu pescoço, no meu rosto. De 38 anos para cá, eu mudei completamente para cima. Entendeu? Então, eu acho que o fato de você encarar isso te fará mais feliz, que você será mais grato a Deus, que você será mais humilde, porque às vezes
o Brasil só perde para os americanos em termos de investimento, né? Na sua beleza, né? E olha que, se a gente for comparar a renda per capita, né? Falar do americano com o brasileiro comum, né? Claro que nos Estados Unidos é bem mais, né? A Bíblia diz que Deus ele plantou a eternidade no nosso coração, né? Nós somos feitos para a eternidade, né? Nossa alma ela é eterna. Mas o investimento brasileiro rende mais tudo. Eu creio que Isso é suspeito. já está no nosso coração essa ideia de sermos imortais, né? Talvez essa seja uma grande luta que o ser humano tem de se manter vivo, né? Mas nós já temos a nossa vitória, né? Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, venceu a morte, né? Glória a Deus. Então, é isso que nós temos que entender. A nossa vida aqui, ela é breve, né? Vai passar. Em todos os momentos, nós devemos nos dedicar para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, passar a fazer outra coisa, é para a glória do Senhor, né? Nós temos essa eternidade, mas as pessoas que não conhecem a verdade da palavra de Deus, elas vão sempre lutar contra isso. E a gente vê claramente que a ciência hoje está investindo, né, em busca da imortalidade. Ok? Porque Deus colocou isso no coração do homem. Ok? As mulheres vão sempre negar a sua idade. Irmão, mas só para justificar um pouco o que a irmã disse, eu já vou fazer 70, eu tenho orgulho de dizer Não isso. parece. E nem me acho velha, embora já você dizendo isso daí, que eu não me acho velha, eu me acho uma criança. Ela é mesmo. Mas é assim. Eu sei que tem muita gente que deve me olhar assim e dizer assim, meu Deus, eu não posso envelhecer muito. Mas eu não me acho assim. Na verdade, a gente nunca acha que a gente está envelhecendo, né? Porque a nossa mente, a nossa alma não envelhece. Isso é um privilégio. Vai ficando É uma gratidão. o corpo, né? É o corpo, né? Por causa do pecado. Mas de fato a nossa alma não envelhece. Por isso que as pessoas não se Esse sentem é o meu velhas. pecado. Por isso que as pessoas não se sentem velhas nunca. Porque a alma realmente não envelhece. Irmãos, o que tem que chamar a atenção, no caso aqui das mulheres, né? O que tem que chamar a atenção das mulheres, como a Bíblia diz lá em Provérbios, né? A mulher sábia, né? E aquela que é reconhecida é aquela que é sábia e busca a sabedoria na palavra de Deus, né? A mulher que será louvada, né? De fato, realmente busca a sua satisfação, não nessas coisas, né? Mas na palavra de Deus. Então, qual a coisa mais importante da sua vida? Né? Alguns vão dizer saúde, né? Isso tem um ditado brasileiro que diz que se você tiver saúde, o resto você conquista, né? A coisa mais importante na vida é a esposa, ou então os filhos, né? A família. E muitas pessoas chegam até a tatuar, né? No braço, né? O nome do filho, da esposa, né? Como se essas coisas fossem as coisas mais importantes na vida delas. Agora, irmãos, como cristãos, qual a coisa mais importante, né? O que nós somos, né? Com o que nós nos identificamos, né? E as pessoas, quando fazem essa pergunta para nós, o que nós somos, geralmente nós respondemos com o que nós fazemos, né? Ah, eu sou enfermeiro, eu sou professor, né? Eu sou pastor, eu sou policial, né? Mas a profissão, ela não nos define. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Ele nos comprou com sangue, com um preço muito alto, que foi o sangue do seu filho. É isso que nós devemos ter em mente, né? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a coisa na vida mais importante para nós é Cristo. Nosso viver é Cristo, nosso morrer é lucro. Eu gostaria de ler Mateus 13. Mateus 13, 44 e 46.
Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou essa pérola, né? Então, Cristo, meus queridos irmãos, é o nosso maior tesouro. Todo cristão tem que ter isso gravado na sua mente. O ser que nós precisamos ansiar, né? É Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que na sua presença há plenitude de alegria. Né? E quando nós temos realmente Cristo, nós temos essa consciência clara, né? Poderosa em nossas vidas, irmão, nós não sentiremos falta mais de nenhum tipo de outro amor. Quando nós temos verdadeiramente o amor de Cristo em nossos corações. Nem da esposa, nem dos filhos, nem necessidade de ser elogiado, de ter reconhecimento. Porque nós somos amados, né, por Deus. E a própria Bíblia diz, né, se nós amarmos mais os nossos filhos ou a nossa família, nós somos dignos de Deus. Então, o nosso maior tesouro, o nosso maior bem, nós precisamos entender, é Jesus Cristo. A gente precisa compreender isso, né? Da profundidade, do tamanho do amor de Deus por nós. Ontem nós estávamos falando, falei do exemplo de Abraão, que ofereceu, né, o seu filho. E da mesma forma, Deus ofereceu o melhor, né, para nos resgatar. Não existe amor maior do que esse. Não existe prova de amor maior do que esse. Né? Então nós precisamos realmente compreender. Talvez se nós compreendêssemos um pouquinho, né, do tamanho, da grandeza do amor de Deus por nós jamais tocaremos no Senhor com qualquer outra coisa. E nem mesmo aquelas coisas que nos são mais caras, que é a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. Até porque, meus queridos irmãos, são bênçãos que o Senhor nos dá, mas elas vão passar. Um dia tudo isso vai ser tirado de nós. Bens materiais, filhos, esposa, tudo isso vai passar. Mas Jesus não passa. Ele vai sempre estar conosco, por toda a eternidade. E é isso que o cristão precisa compreender. Essas coisas, bens materiais, tudo isso vai perecer. O filho, a esposa, a família, tudo vai perecer. Mas Jesus não. Ele vai estar conosco por toda a eternidade. Então não podemos realmente trocar, né, transformando essas coisas nos ídolos. E lá em Mateus capítulo 6, 33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, irmãos, que nós precisamos para satisfazer os nossos desejos tão necessários, né, para a nossa vida aqui na Terra, serão satisfeitos. Então precisamos ter essa prioridade máxima, né? Deus primeiro, acima de tudo, nosso momento de contemplação, de devoção, devocional, certo? Depois a esposa, depois os filhos, depois o trabalho. Essa é a ordem de prioridade. O Senhor primeiro. O Senhor primeiro. Depois esposa, depois filho, depois trabalho, depois o ministério. Amém, irmão? Amém. Posso nos abençoar. Tá bom? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de nos reunir, para te adorar, para expressar nossa alegria, nossa gratidão com estes louvores, com a pregação da tua palavra, e saber que o Senhor já realizou a obra em nossas vidas de redenção, o resgate foi feito, o Senhor nos adotou na tua família, a família eterna, somos co-herdeiros com Deus, com Jesus Cristo, e o Senhor também nos convida a participar do sofrimento, Senhor Deus, que ainda resta na carne do teu Filho Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos refugiar, Senhor Deus, nos momentos de tristeza, de dor,
Deus, todos nós passaremos. Possamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que tudo, absolutamente tudo coopera, Senhor Deus, para o nosso bem, para sermos quebrantados, para sermos rendidos, para retirados, Senhor Deus, da arrogância e do orgulho das nossas vidas, para sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Pai, que possamos compreender isso, que na vida do crente tudo tem um propósito proveitoso para o nosso bem. Principalmente, Senhor Deus, os problemas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender isso. E que o Senhor envia a prova, o Senhor permite a tentação, mas também o Senhor nos dá o escape. E por isso nós te louvamos. Ajuda-nos a confiar. O justo viverá pela fé. Perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E nos ajude, Senhor Deus, a confiar no Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.